Você já está sentindo isso? 15 sinais secretos do seu despertar espiritual. Você já percebeu como às vezes o silêncio da sua própria vida pesa mais do que qualquer ruído? Não é ausência de som, é uma pressão invisível que se instala entre seus pensamentos e torna impossível ignorar o incômodo. Você tenta se distrair, coloca uma música, mexe no celular, inventa conversas, mas quando tudo ao redor se aquieta, algo mais profundo começa a se revelar. É nesse instante que uma sensação estranha se infiltra, como se o mundo estivesse tentando falar com você através desse vazio. Não é silêncio comum, é um chamado. E quanto mais você tenta fugir, mais ele cresce. As pessoas ao seu redor continuam agindo normalmente, presas à rotina, mas dentro de você há um vazio que insiste em expandir. Você começa a perceber que o que antes preenchia já não traz nenhum alívio. O café da manhã não tem mais gosto, a conversa parece ensaiada, o trabalho se arrasta sem sentido. Tudo parece igual, mas nada é igual. É como se uma rachadura tivesse se aberto no seu cotidiano, revelando que por trás da aparência existe algo escondido, esperando que você finalmente encare. Esse silêncio não é vazio, é transbordamento. É como se houvesse algo aprisionado dentro de você, algo que finalmente encontrou brechas para escapar. Você sente uma tensão no ar quase imperceptível, como uma corrente elétrica que percorre cada espaço do seu corpo. Às vezes chega em forma de ansiedade, outras em forma de nostalgia de algo que você não consegue nomear. Mas o mais perturbador é perceber que esse silêncio parece observar, como se houvesse uma consciência invisível acompanhando cada instante em que você se permite escutá-lo. Aos poucos, você começa a perceber que não está sozinho nesse vazio. O silêncio parece pulsar, como se respirasse junto com você. Há noites em que o peso dele é insuportável, como se algo prestes a acontecer estivesse preso na escuridão, esperando apenas o momento certo para emergir. E você entende, mesmo sem palavras, que ignorar isso não é mais possível. Porque esse silêncio não é um fim, é o início. Essa é a primeira fresta, o primeiro sinal. Quando até o silêncio incomoda, significa que algo dentro de você já começou a despertar. E o que virá depois, você talvez ainda não esteja pronto para enfrentar. O silêncio que incomoda. O silêncio que incomoda não chega de repente como um estrondo, mas se infiltra aos poucos, como uma sombra que cresce nas bordas da sua percepção. No começo você nem percebe. Está ocupado demais com as tarefas diárias, tentando responder às mensagens, cumprir prazos, manter a imagem de normalidade diante dos outros. Mas quando a noite cai e os ruídos da rotina se esvaem, ele se instala. Primeiro como um incômodo discreto, quase imperceptível, depois como um peso insuportável, até que não há como negar. O silêncio já não é apenas ausência de som, mas uma presença constante, densa, sufocante. É como se o próprio ar estivesse impregnado de algo que exige ser ouvido, mesmo que não emita uma palavra sequer. Você começa a notar que nada preenche esse vazio. As músicas que antes te distraíam soam ocas. As conversas parecem artificiais, como se as pessoas estivessem apenas repetindo roteiros decorados. Até os lugares que você costumava amar perdem a cor, como cenários de um palco que já não tem mais espetáculo para sustentar. E nesse silêncio, quando o mundo perde o sentido, você percebe que há algo dentro de você gritando sem voz. É um chamado escondido, que não pode ser abafado por distrações, porque sempre retorna, cada vez mais intenso, cada vez mais impossível de ser ignorado. É nesse espaço que a mente tenta resistir. Você busca explicações, tenta racionalizar, dizendo a si mesmo que é apenas cansaço, estresse, excesso de preocupações. Mas quanto mais tenta dar nomes, mais percebe que não se trata de algo comum. Há noites em que você acorda sem motivo, tomado por uma estranha sensação de vigilância, como se alguém ou algo estivesse observando seus pensamentos no mais profundo silêncio. Você olha ao redor, nada se move, nenhuma luz se acende,
mas a sensação permanece. É nesse instante que entende que o silêncio tem vida própria, que ele pulsa como se fosse um organismo invisível, respirando junto com você. Com o passar dos dias, esse incômodo deixa de ser apenas noturno e se infiltra na rotina. No trabalho, entre uma tarefa e outra, surge uma pausa não planejada, um vazio que não deveria estar ali, mas está. No meio de uma conversa, uma palavra falha, um pensamento se quebra e por alguns segundos tudo parece congelar. O silêncio se manifesta nesses fragmentos, nessas fissuras da normalidade, e você sente como se o tempo desse pequenas falhas, deixando escapar um espaço sem forma, um lugar onde nada faz sentido, mas tudo pesa. Esse peso começa a mudar você. O que antes era apenas desconforto, passa a ser sinal de transformação. É como se o silêncio estivesse te forçando a escutar algo além das vozes externas, algo que vem de dentro e que você nunca teve coragem de enfrentar. Você sente um desconforto na pele, como se seu corpo inteiro fosse uma antena captando frequências que não pertencem a este mundo. Calafrios sem razão, uma pressão no peito que não é dor física, mas uma lembrança de algo esquecido. O silêncio se torna a ponte entre você e uma parte escondida de si mesmo. Há momentos em que você quase desiste, desejando voltar ao ruído, ao caos familiar, à correria que antes mascarava o que agora se revela. Mas, mesmo cercado de barulho, o silêncio continua presente. Você percebe que ele não depende do ambiente, não depende do que acontece ao seu redor. Ele está em você. E isso assusta, porque se o silêncio está dentro, não há como escapar. Você pode fingir, pode negar, mas ele sempre estará lá, esperando, respirando junto com você. Então, em meio a esse incômodo, uma nova percepção começa a se formar. Você entende que não é um silêncio qualquer, é um sinal. É a primeira fresta de um processo que não pode ser revertido. Um aviso de que seu despertar já começou, mesmo que você não queira aceitar. Porque quando até o silêncio se transforma em presença, significa que algo maior está acontecendo. E ignorar isso pode ser mais perigoso do que encarar. E talvez seja justamente esse o ponto. O silêncio não veio para ser suportado, mas para ser decifrado. Ele não é inimigo, é um portal. Só que todo portal exige coragem, e atravessá-lo pode mudar tudo o que você acredita ser. Você sente isso mesmo sem conseguir explicar. E o medo de atravessar é o mesmo medo de permanecer preso. Porque uma vez que o silêncio se instala, não há retorno. O vazio já abriu caminho, e o que virá depois pode transformar sua vida de forma irreversível. A sensação de estar fora do script. A sensação de estar fora do script começa como um detalhe quase imperceptível, um pequeno deslize na rotina que você sempre seguiu com naturalidade. De repente você percebe que algo não se encaixa. As mesmas conversas que antes pareciam fluídas, agora soam ensaiadas, repetitivas, como diálogos de uma peça mal representada. As pessoas falam, mas você sente como se cada palavra tivesse sido dita 1000 vezes, como se o mundo ao seu redor estivesse preso a um roteiro que não faz mais sentido. E é nesse instante que surge a estranheza. Você olha para a sua vida e tem a sensação de que está atuando em uma história que não é sua. Esse deslocamento se intensifica nos detalhes. Você acorda, arruma a cama, toma café, segue o dia, mas em cada gesto há uma sombra de artificialidade. Como se fosse um ator preso a um papel que decorou, mas não sente. Quando você se observa fazendo essas coisas, o incômodo cresce, porque não há emoção real, não há verdade. É como se estivesse preso em uma cena repetida infinitas vezes, e só você percebe a repetição. O resto do mundo segue no automático, obedecendo ao mesmo script invisível, enquanto você desperta para a estranheza. Essa sensação não é apenas desconforto, é desorientação. Você começa a duvidar se as escolhas que fez foram realmente suas ou se sempre esteve apenas respondendo a expectativas, cumprindo papéis impostos. O emprego que parecia ser conquista agora soa como uma armadilha,
Os relacionamentos que deveriam trazer conforto revelam diálogos sem alma, abraços vazios, promessas mecânicas. A vida inteira parece um teatro que perdeu o enredo, mas insiste em continuar a encenação. E é nesse ponto que a realidade começa a se distorcer. Você passa a reparar em pausas estranhas, em momentos em que o tempo parece desacelerar, como se o mundo travasse por alguns segundos. O olhar das pessoas fica distante, vazio, como se elas estivessem apenas reproduzindo falas decoradas, sem consciência. Esse descompasso cria uma sensação sufocante de isolamento, como se você fosse o único a notar que nada ali é real. É como estar desperto, em meio a sonâmbulos. Com o tempo, a sensação de estar fora do script se transforma em algo ainda mais perturbador. Você começa a perceber que, em muitos momentos, age sem querer, como se forças invisíveis estivessem guiando seus gestos. Palavras escapam de sua boca sem que você saiba de onde vieram. Caminhos são seguidos sem que você entenda o motivo. É como se uma parte desconhecida de você estivesse assumindo o controle, rompendo a ilusão de que sempre esteve no comando. Esse desajuste é o segundo sinal. Porque quando você sente que não pertence ao papel que está representando, quando a vida parece ensaiada e artificial, significa que algo em sua consciência já começou a romper o roteiro imposto. Você começa a enxergar as falhas, as rachaduras do palco onde sempre acreditou viver. E nesse instante, surge a pergunta inevitável. Se tudo isso é apenas um script, então quem está realmente escrevendo a sua história? O corpo como mensageiro. O corpo como mensageiro começa a se revelar quando você menos espera. Não é dor comum, não é simples cansaço. É como se cada célula tivesse começado a vibrar em uma frequência que você não consegue explicar. De repente, um arrepio sobe pela sua pele em um ambiente fechado e quente. Em outro momento, uma pressão estranha no peito aparece, não como um sintoma físico, mas como se algo estivesse tentando forçar passagem para dentro da sua consciência. Você tenta ignorar, pensa em estresse, ansiedade, noites mal dormidas, mas quanto mais tenta racionalizar, mais esses sinais se repetem, e eles não pedem permissão. Há dias em que a fadiga chega de forma brutal, como se toda a energia tivesse sido drenada de você em segundos. Você acorda cansado, mesmo depois de horas de sono, e sente o peso de carregar algo que não sabe nomear. Em contrapartida, existem noites em que o corpo se recusa a descansar. O sono não vem, e uma energia inquieta percorre você, como se estivesse prestes a enfrentar algo desconhecido. O corpo não está contra você, mas está te mostrando que algo profundo já começou a acontecer dentro. Ele se transforma em antena, captando mensagens que a mente ainda não consegue decifrar. Algumas vezes, são pequenas alterações quase imperceptíveis. Um formigamento repentino nas mãos, uma onda de calor que se dissipa em segundos, um frio intenso que não combina com a temperatura do ambiente. Outras vezes, são sinais mais intensos, como palpitações sem esforço físico ou a estranha sensação de que o coração bate em descompasso com o tempo. Esses momentos vêm acompanhados de uma certeza silenciosa. Não é doença, não é acaso. É como se o corpo tivesse se tornado tradutor de um idioma oculto, comunicando presságios através de sensações físicas. E o mais perturbador é que quando você começa a ouvir o corpo, percebe que ele sempre esteve tentando falar. Aquela dor inexplicável que surge apenas em momentos de angústia. A respiração que falha em meio a situações em que você não deveria estar nervoso. O estômago que se contorce diante de pessoas que parecem inofensivas. O corpo sabe, ele sempre soube, mas você aprendeu a ignorar, a medicar, a calar cada aviso. Agora, porém, não há mais como abafar. Ele insiste, repete, pressiona, até que você compreenda que os sinais não são falhas, mas alertas. Esse é o terceiro sinal do despertar. O corpo deixa de ser apenas matéria e se revela como mensageiro. Cada arrepio é uma resposta, cada dor repentina é um lembrete, cada insônia é uma convocação. Você pode continuar tentando se enganar,
Mas o corpo não mente. Ele é a linha de frente entre você e aquilo que está prestes a emergir. E quando ele fala dessa forma, é porque a transformação já começou a ultrapassar os limites da mente. O corpo anuncia que a mudança não é mais uma ideia distante. Ela já está acontecendo, agora, dentro de você. O desapego do automático. O desapego do automático começa sorrateiro, como se pequenas engrenagens do cotidiano parassem de girar sem aviso. De repente, aquilo que antes era mecânico perde o sentido. Você desperta pela manhã e já não encontra motivação no gesto de levantar, tomar banho, preparar o café. Não é preguiça, não é fadiga, é a sensação de que cada ato perdeu a substância que o mantinha vivo. O dia se repete como uma sequência vazia, como se tudo estivesse programado para acontecer em piloto automático. Mas agora você percebe a artificialidade. O que antes parecia natural começa a revelar sua face ilusória, e essa revelação não é confortável. As conversas se transformam em ecos, sem sabor, sem profundidade. Você escuta alguém falar sobre planos, dinheiro, compromissos, mas não consegue mais participar com o mesmo entusiasmo. As palavras se tornam ruído, como se fosse um idioma que você já não reconhece. No trabalho, cada tarefa que antes dava orgulho ou sensação de conquista se revela como repetição estéril. O reconhecimento, os elogios, até os resultados, tudo perde peso. Como se a engrenagem que movia sua vida tivesse se desgastado a ponto de ranger em falso. Esse desligamento não significa indiferença, pelo contrário, é uma forma dolorosa de consciência. Você começa a sentir que cada gesto automático que executa está roubando um pedaço da sua vitalidade. O sorriso forçado, o bom dia sem vontade, o esforço para parecer interessado, tudo isso vai corroendo de dentro para fora. Você se torna um espectador da própria vida, consciente de cada mentira pequena, de cada máscara usada para sustentar a rotina. E é justamente essa clareza que te afasta da ilusão. Mas o desapego não vem apenas do que você faz, ele começa também a se infiltrar no que você consome. Programas de televisão que antes entretinham agora parecem toscos. Redes sociais que antes prendiam sua atenção agora causam desconforto. Até a comida perde o encanto, não pelo sabor, mas pela mecânica de comer sem sentir, mastigar sem pensar, ingerir sem consciência. Você começa a se dar conta de que viveu por tanto tempo em modo automático que esqueceu de sentir de verdade. E esse esquecimento agora pesa. O mais assustador é perceber que esse processo não tem volta. Porque uma vez que você enxerga a ilusão do automático, não consegue mais retornar a ele sem sentir repulsa. Você tenta repetir os velhos gestos, tenta forçar o mesmo entusiasmo, mas já não há como sustentar. O corpo reage, a mente protesta, a alma se revolta. É como se algo dentro de você estivesse exigindo autenticidade, exigindo vida real. Esse desconforto é o quarto sinal. Ele arranca o véu da rotina e revela que a normalidade era apenas anestesia. E quando o automático perde o poder, o que sobra é o vazio. Esse vazio assusta, porque nele não há roteiro, não há guia, não há respostas prontas. Mas é justamente nesse espaço em que nada faz sentido que o despertar se infiltra. Porque só quando o automático se rompe, você tem a chance de escolher, pela primeira vez, viver de verdade. Sincronicidades, que se repetem. As sincronicidades começam como coincidências banais. Você vê um número repetido no relógio e sorri, acreditando ser apenas acaso. Mas no dia seguinte, o mesmo número aparece em uma placa de carro. Horas depois, em um recibo. De repente, em uma tela qualquer, no meio de uma conversa ou até em um sonho. No início, você tenta racionalizar, dizendo a si mesmo que é só uma questão de atenção seletiva, que sua mente está apenas buscando padrões. Mas, conforme os dias passam, os sinais se multiplicam, como se a realidade inteira conspirasse para chamar a sua atenção. O que parecia casual começa a soar como mensagem. Não são apenas números.
São palavras que surgem repetidas em contextos diferentes, frases que você nunca tinha escutado e que agora aparecem em todo lugar. Pessoas que você encontra sem motivo aparente, mas que carregam informações ou histórias que parecem feitas sob medida para responder suas dúvidas mais íntimas. Objetos deslocados, músicas que tocam na hora exata em que você pensa em algo específico, sonhos que se conectam com acontecimentos do dia seguinte. O universo começa a se comportar como um espelho fragmentado, refletindo partes de você de maneiras que não podem ser ignoradas. O mais desconfortável é que essas repetições não vêm apenas como curiosidade, mas como insistência. Quanto mais você tenta ignorar, mais intensos os sinais se tornam. Você passa a sentir que existe uma inteligência por trás de cada detalhe, como se algo invisível estivesse guiando seus passos, costurando acontecimentos que, à primeira vista, não teriam ligação alguma. Isso te coloca em estado de alerta, quase paranoia, porque cada movimento cotidiano se transforma em mensagem cifrada. E, no fundo, você sabe que não é apenas coincidência. Há um ponto em que as sincronicidades começam a ultrapassar o limite do aceitável. Você pensa em alguém que não vê há anos e no mesmo dia, essa pessoa aparece. Você sonha com uma situação improvável e em poucas horas algo muito próximo acontece. Até mesmo palavras que surgem em sua mente, sem razão aparente, encontram eco no mundo exterior. Não se trata apenas de padrões, mas de uma comunicação direta, silenciosa e ao mesmo tempo avassaladora. É como se a realidade tivesse criado um código secreto entre você e ela, e você fosse o único capaz de percebê-lo. Essas experiências deixam claro que a vida não é uma sequência de eventos desconectados, mas um tecido vivo, cheio de fios invisíveis entrelaçados. Você começa a entender que tudo está ligado, que nada acontece de forma isolada e que há uma sincronia maior regendo até os mínimos detalhes. Isso assusta, porque ao mesmo tempo em que traz a sensação de ordem oculta, também carrega o peso da revelação. Você não controla nada. O que acontece ao seu redor segue um fluxo que transcende sua vontade, e tudo o que resta a você é aprender a ler os sinais. Esse é o quinto sinal do despertar. O universo começa a responder antes mesmo que você faça perguntas. E uma vez que você enxerga a sincronicidade, não consegue mais voltar ao conforto da ideia de acaso. Cada detalhe se transforma em pista, cada repetição em chamado. O mundo ao seu redor deixa de ser cenário e se revela como mensagem. E ignorar essas mensagens pode ser a escolha mais perigosa de todas. O estranho reconhecimento. O estranho reconhecimento acontece quando você cruza com alguém pela primeira vez e sente de forma imediata e inexplicável que já o conhece. O rosto é novo, a voz é inédita, mas há uma familiaridade que atravessa qualquer lógica. É como reencontrar uma memória esquecida, como se parte de você já tivesse caminhado por aquele olhar. A mente tenta negar, repete que é apenas impressão, mas o corpo responde com intensidade, um frio na barriga, um arrepio repentino, uma aceleração do coração que não se justifica. Você não sabe de onde vem esse reconhecimento, mas sabe que ele é real. Isso não acontece apenas com pessoas. Lugares também despertam essa estranheza. Você pisa em uma rua desconhecida e, de repente, sente como se já tivesse caminhado ali inúmeras vezes. Sabe onde cada esquina leva, reconhece cheiros, texturas, sons, mesmo sem nunca ter estado nesse espaço. É como se o tempo desse um salto, como se você tivesse atravessado uma dobra invisível em que passado e presente se confundem. Esses momentos criam a sensação de viver em um ciclo, como se fragmentos da sua vida já estivessem escritos antes mesmo de você chegar até eles. O mais perturbador é que esse reconhecimento carrega consigo uma carga emocional. Às vezes, ao olhar para alguém que você nunca viu, uma onda de ternura inexplicável invade o peito, como se fosse reencontro de almas antigas. Outras vezes, um desconforto profundo, quase uma repulsa, surge sem motivo aparente, como se aquele contato despertasse feridas antigas
que nunca foram curadas. Em ambos os casos, você entende que não se trata apenas de uma coincidência, mas de uma ligação que atravessa camadas invisíveis da realidade. E quanto mais isso acontece, mais você começa a desconfiar que não há encontros aleatórios. As pessoas que cruzam seu caminho carregam peças de um quebra-cabeça que ainda não consegue montar. Cada rosto reconhecido sem explicação parece carregar uma mensagem, um gatilho que obriga você a se lembrar de algo que não está registrado na memória consciente. Você começa a sentir que a vida não é uma linha reta, mas uma rede complexa, onde tudo e todos estão ligados por laços que ultrapassam o tempo. Esse é o sexto sinal, quando o estranho se torna familiar e o desconhecido desperta lembranças sem origem. É o tipo de experiência que abala sua noção de realidade, porque mostra que há algo além da lógica que você sempre acreditou. E quando você percebe que reconhece pessoas e lugares que nunca viveu, entende que talvez a vida não seja uma sequência linear, mas um espelho quebrado refletindo fragmentos de quem você já foi, ou de quem ainda será. A rebelião da alma contra o superficial. A rebelião da alma contra o superficial começa de maneira silenciosa, quase imperceptível. Um dia você se vê preso em uma conversa banal e percebe que cada palavra pesa como chumbo. O tema é leve, cotidiano, mas dentro de você cresce um vazio impossível de disfarçar. O riso forçado das pessoas soa como ecos distantes. Os assuntos repetitivos sobre trabalho, compras, viagens, distrações sociais parecem cada vez mais irreais. O que antes passava despercebido agora se torna insuportável, como se a alma estivesse gritando que não aguenta mais se alimentar de futilidades. Essa sensação se intensifica quando você tenta se forçar a participar. Você repete as mesmas frases, concorda, faz piadas, mas a cada palavra dita, sente que trai algo essencial em si mesmo. O desconforto não é apenas social, é existencial. É como se uma camada profunda de sua consciência se recusasse a colaborar com a encenação coletiva. Você percebe que as interações superficiais, antes suficientes para manter vínculos, agora se revelam como máscaras frágeis escondendo um abismo de solidão. Com o tempo, o contraste se torna doloroso. Você sente fome de diálogos autênticos, de palavras que nasçam do coração, de silêncios que carreguem significado. Quando alguém fala de sentimentos verdadeiros, de medos íntimos ou de questionamentos profundos, seu corpo inteiro reage como se tivesse finalmente encontrado ar puro após uma longa asfixia. Ao mesmo tempo, cada encontro superficial se torna sufocante, quase claustrofóbico. É como se o próprio ambiente expulsasse você, forçando a buscar espaços onde a alma possa respirar. Essa rebelião não acontece apenas nas conversas. Ela se infiltra em tudo, na maneira como você consome informações, no tipo de entretenimento que antes ocupava suas horas, até na forma como se relaciona com o mundo. Programas que antes eram distrações agora parecem ruidosos e vazios. Notícias que se repetem exaustivamente perdem qualquer importância. A vontade de se afastar de ambientes cheios de competição, fofoca ou aparências cresce a cada dia. Você se vê isolando-se não por desprezo, mas por necessidade, como quem se recusa a encher os pulmões de ar poluído. O mais inquietante é perceber que esse afastamento não é uma escolha consciente, mas uma imposição interna. Algo dentro de você simplesmente não aceita mais se contentar com a superfície. E por mais solitário que isso possa parecer, existe uma estranha liberdade nesse movimento. É como se sua alma tivesse finalmente se levantado contra anos de anestesia, contra o peso de tudo o que nunca teve substância. Esse é o sétimo sinal do despertar, a incapacidade de continuar fingindo que o superficial é suficiente. Quando a alma se rebela, nada que seja falso sobrevive. O tempo que parece quebrar. O tempo que parece quebrar é um dos sinais mais desestabilizadores, porque atinge a própria estrutura da realidade em que você sempre acreditou.
No começo acontece em pequenos lapsos. Você olha para o relógio e vê que horas se passaram em questão de minutos, como se tivesse sido sugado por um vazio onde o tempo simplesmente não existe. Em outros momentos, o oposto. Segundos parecem eternidades, cada batida do coração ecoa como um martelo em uma sala vazia, e o mundo ao redor se arrasta em uma lentidão insuportável. É nesse instante que você percebe que a sua percepção do tempo já não é confiável, e isso abala sua segurança de forma profunda. Essa distorção não se limita ao relógio. Você começa a notar que certos dias parecem condensar experiências demais, como se vivessem por semanas dentro de 24 horas. Outros dias desaparecem, escorrem pelos seus dedos sem deixar lembranças, como se nunca tivessem acontecido. Essa alternância cria uma sensação de deslocamento. Você não sabe mais se está avançando ou se perdeu em algum loop invisível. Os acontecimentos se sobrepõem, e a linha entre passado, presente e futuro começa a se desfazer diante dos seus olhos. O mais inquietante é que essas quebras de tempo vêm acompanhadas de sensações físicas. Há instantes em que o corpo fica leve demais, como se estivesse prestes a se dissolver. Em outros, um peso insuportável prende você ao chão, como se o tempo tivesse densidade própria. Nessas horas, cada respiração parece lutar contra uma corrente invisível, como se a gravidade tivesse mudado, arrastando você para um lugar que não deveria existir. É como estar preso em uma realidade que já não segue as mesmas regras. Você começa a perceber que essas falhas acontecem em momentos específicos, quase sempre quando a mente se aquieta ou quando o silêncio se instala. É como se o tempo aproveitasse as brechas para revelar que não é tão linear quanto você acreditava. E quando isso acontece, uma lembrança incômoda surge. Talvez o tempo nunca tenha sido estável, talvez sempre tenha sido um campo de forças maleável, mas você estava distraído demais para notar. Agora, desperto, você vê as rachaduras que sempre estiveram ali. Esse fenômeno provoca mais do que estranhamento, provoca medo. Porque se o tempo não é sólido, o que mais pode estar se desfazendo? Você começa a questionar se sua memória é confiável, se os acontecimentos aconteceram como você lembra ou se já foram alterados pelas distorções. Cada falha no relógio parece carregar uma mensagem. Você não está mais vivendo sob as mesmas regras que governavam sua vida até agora. O fluxo mudou e a sua percepção mudou com ele. Esse é o 8º sinal do despertar, quando o tempo perde a rigidez e se revela como um tecido frágil, sujeito a rasgos e dobras que desafiam a razão. E uma vez que você experimenta a quebra, não consegue mais confiar no ritmo do mundo. O que deveria ser uma linha reta se transforma em um labirinto, e dentro dele você já não sabe se está avançando, voltando ou preso para sempre. O chamado através dos sonhos. O chamado através dos sonhos começa de forma sutil, mas logo se transforma em algo impossível de ignorar. No início, são sonhos mais vívidos que o normal, carregados de cores e sensações que parecem ultrapassar o limite da imaginação. Você acorda lembrando de detalhes minuciosos, do som de passos em um corredor vazio, do toque gelado de uma parede que nunca viu antes, do olhar de pessoas que parecem familiares e, ao mesmo tempo, desconhecidas. É como se cada noite fosse uma viagem a um lugar real demais, para ser apenas produto da mente. Aos poucos, o sonho deixa de ser apenas sonho e passa a carregar o peso de uma mensagem. O mais perturbador é que esses sonhos começam a se repetir, mas não de forma idêntica. Um mesmo símbolo volta em contextos diferentes. Uma porta que nunca se abre, uma escada que parece infinita, uma criança que fala palavras que você não entende, mas que ecoam mesmo depois de acordar. Há noites em que você desperta com o coração acelerado, como se tivesse fugido de algo, outras em que acorda em lágrimas, sem saber por quê. O corpo reage como se tivesse vivido de fato aquilo que sonhou, e em certo ponto, você não sabe mais diferenciar o que pertence ao mundo onírico e o que já invadiu sua vigília. E então surgem os sonhos premonitórios, pequenas cenas que parecem sem importância no momento,
mas que se repetem no dia seguinte, na vida real, quase como cópias fiéis. Palavras ouvidas em sonho surgem em conversas. Objetos vistos aparecem em lugares inesperados. Situações banais se desenrolam exatamente como você já havia testemunhado durante a noite. Esse entrelaçamento entre sonho e realidade cria uma sensação de vigilância constante, como se a sua mente estivesse sendo treinada para enxergar além da superfície. Aos poucos, você percebe que os sonhos carregam instruções. Não são apenas imagens desconexas, são fragmentos de uma narrativa maior que a sua consciência desperta ainda não consegue compreender. Alguns veem como avisos, outros como lembranças de algo que você nunca viveu, mas que retorna noite após noite. Você sente que existe uma inteligência operando por trás, como se algo ou alguém estivesse usando o sonho para guiar seu despertar. E essa ideia assusta, porque significa que nem mesmo enquanto dorme, você está livre. Esse é o 9º sinal. O inconsciente se transforma em campo de revelações. Os sonhos deixam de ser apenas reflexos da mente e passam a funcionar como portais de comunicação. Você entende que não controla o que acontece lá dentro, mas que cada símbolo é uma chave, cada encontro é uma convocação. E quanto mais você tenta fugir, mais os sonhos se repetem, até que você aceite. Existe um chamado vindo da escuridão, e você já não tem como fingir que não escutou. A voz interior que não cala. A voz interior que não cala surge como um sussurro no início, quase imperceptível, confundido facilmente com pensamentos aleatórios. Mas, com o tempo, ela se torna insistente. Você pode estar em silêncio ou no meio de uma multidão, mas essa presença fala dentro de você com clareza, como se soubesse mais do que a sua própria razão. É uma intuição que não se cala, que guia escolhas, que alerta sobre caminhos perigosos, que mostra direções mesmo quando você não pediu. A princípio você ignora, acredita ser apenas imaginação, mas logo descobre que toda vez que não a escuta, paga um preço. Essa voz não segue lógica, ela aparece no momento em que você menos espera, antes de entrar em um lugar, durante uma conversa banal, ao conhecer alguém pela primeira vez. É uma percepção que não se explica, mas que atravessa você como uma certeza absoluta. Há vezes em que essa voz impede que você siga adiante e só depois você descobre que algo ruim teria acontecido. Em outras, ela empurra você para situações improváveis que acabam transformando tudo. Aos poucos, você entende que essa voz não é fruto do acaso. É como se uma parte de você, esquecida por muito tempo, tivesse despertado e agora exigisse ser ouvida. O mais perturbador é quando essa voz contradiz tudo o que parece lógico. Enquanto todos dizem sim, ela grita não. Enquanto tudo parece seguro, ela avisa sobre o perigo. Enquanto você acredita estar no caminho certo, ela aponta para o oposto. Esse conflito gera angústia, porque seguir a voz significa desafiar a normalidade, mas ignorá-la significa viver em constante peso de arrependimento. É nesse ponto que você percebe que não é apenas intuição, é um canal. Algo maior do que você está falando através dessa presença interior, e recusar ouvi-la se torna impossível. Há noites em que essa voz se mistura com seus pensamentos mais íntimos, transformando a mente em um espaço de diálogos. Você se pega respondendo a ela, discutindo, pedindo explicações. Mas ela não explica, apenas insiste. Não usa argumentos, não usa provas, apenas coloca a certeza dentro de você. Essa ausência de justificativa é o que mais assusta, porque você entende que está sendo guiado não por raciocínio, mas por algo que existe além dele. E a cada vez que confia, a vida muda de forma irreversível. Esse é o 10º sinal do despertar. Quando a voz interior não se cala, porque ela não é um eco da sua mente, mas o chamado direto da sua consciência mais profunda. A partir desse momento, não existe mais retorno à ingenuidade. Você já sabe que não está sozinho dentro de si mesmo. Existe algo observando, algo orientando, algo que exige que você siga. E a única questão que resta é:
Até onde você está disposto a obedecer? A dor que vem do nada. A dor que vem do nada não é uma dor comum. Ela não obedece às leis da lógica, não segue padrões médicos, não surge de uma causa visível. Um dia você acorda e sente um peso no peito que não é ansiedade, não é problema físico, mas uma tristeza profunda sem rosto. Em outro, uma pressão no estômago sem motivo aparente, como se estivesse digerindo memórias que não viveu. Essa dor não pede licença, ela invade. Às vezes chega como uma angústia leve, às vezes como uma onda avassaladora que te paralisa no meio do dia. Não há gatilho, não há evento específico, mas ela está lá, como um lembrete incômodo de que algo dentro de você está se movendo. No começo você tenta racionalizar, diz a si mesmo que é estresse, que é falta de descanso, que é apenas sensibilidade exagerada. Mas conforme os dias passam, percebe que essa explicação não dá conta. A dor aparece nos momentos mais improváveis, no meio de risadas, no calor de um abraço, na tranquilidade de um café. É como se uma sombra se infiltrasse na cena, lembrando que algo não foi resolvido. Você percebe que essa dor não é nova. Ela é antiga, mas estava adormecida e agora desperta, porque não pode mais permanecer escondida. O corpo sente antes que a mente entenda. Há lágrimas que surgem sem motivo, tremores inesperados, um cansaço que não pertence ao físico, mas à alma. Você se sente carregando memórias invisíveis, como se o peso não fosse só seu. Nesses momentos, uma sensação estranha de limpeza acompanha a dor, como se ela estivesse tentando extrair algo de dentro de você, algo que ficou preso por tempo demais. E isso assusta, porque significa que tudo o que você tentou enterrar está vindo à tona, exigindo ser visto. Essa dor não é punição, é processo. É um sinal de que seu despertar atravessou uma barreira e agora está mexendo em camadas profundas. Cada emoção reprimida, cada trauma esquecido, cada verdade negada começa a emergir através do corpo. É um parto lento e doloroso de uma nova versão de você mesmo. E embora seja insuportável, você percebe em algum nível que não se trata de destruição, mas de libertação. Esse é o 11º sinal do despertar. A dor que surge sem razão aparente é o eco das feridas que você nunca teve coragem de encarar. Ela vem para ser sentida, para ser liberada, para ser transformada. Você pode tentar calar, pode tentar distrair, pode medicar, mas ela sempre encontrará uma maneira de voltar. E quando finalmente você aceita senti-la, percebe que cada lágrima, cada aperto, cada peso era na verdade uma chave. Uma chave que abre portas para partes de você que estavam presas no escuro, esperando que alguém as libertasse. A estranha saudade de algo que você nunca viveu. A estranha saudade de algo que você nunca viveu é um vazio que não encontra explicação. Surge em momentos aleatórios, como um sopro que atravessa o peito e te deixa paralisado por segundos. É uma nostalgia que não tem rosto, uma falta que não tem dono. Você sente como se tivesse perdido um lar, mas não sabe qual. Como se tivesse deixado para trás pessoas que nunca conheceu, lugares nos quais nunca esteve, momentos que não estão registrados em sua memória. E, no entanto, a intensidade desse sentimento é real demais para ser ignorada. No início, você tenta justificar. Pensa que é apenas uma carência, uma necessidade de pertencimento, talvez um reflexo de memórias da infância. Mas quanto mais sente, mais percebe que essa saudade não pertence a este tempo nem a este espaço. É um chamado profundo, uma lembrança que não está nos seus arquivos conscientes. Ela aparece em músicas que despertam lágrimas inesperadas, em cheiros que ativam lembranças sem origem, em sonhos que parecem recordações. Você vive a estranha sensação de ter perdido algo que nunca teve, e essa ausência começa a te perseguir. Essa saudade cresce como um fantasma silencioso. Está presente quando você observa o céu noturno e sente que ele fala com você em uma linguagem invisível. Aparece quando olha para um estranho na rua e sente uma ligação tão intensa
que quase acredita ter dividido uma vida inteira ao lado dele. E se manifesta em momentos de silêncio, quando uma melancolia sem nome envolve você e nada externo justifica sua existência. É como se sua alma se lembrasse de um lugar além do mundo material, e essa lembrança emergisse em fragmentos que a mente não consegue processar. Com o tempo, essa saudade se transforma em motor. Ela te impulsiona a buscar mais, a não se contentar com respostas fáceis, a procurar por sentido em cada detalhe da vida. Mas também é tortura, porque nunca encontra saciedade. Não há abraço, não há conquista, não há vitória que consiga preencher completamente essa ausência. Ela é um lembrete constante de que algo está faltando, de que algo maior espera por você além do alcance imediato. Esse é o 12º sinal do despertar, a saudade de algo que você nunca viveu, mas que a alma insiste em lembrar. É o chamado de uma origem esquecida, de um lar invisível, de uma verdade maior do que a que você enxerga agora. E por mais que essa falta doa, ela também é prova de que você já começou a atravessar as fronteiras da realidade comum. Porque sentir saudade do que nunca existiu neste mundo é sinal de que você já não pertence apenas a ele. A perda de interesse pelo que antes era essencial. A perda de interesse pelo que antes era essencial acontece como uma erosão lenta, mas devastadora. Aquilo que antes te movia agora parece sem peso. Objetos que você comprava com entusiasmo acumulam poeira. Hobbies que antes ocupavam horas inteiras agora soam como obrigações. Pessoas que representavam sua base emocional já não despertam o mesmo vínculo. É como se uma força invisível estivesse arrancando de você cada camada de apego, deixando um espaço vazio que não consegue ser preenchido. Essa transformação assusta, porque se desfazem não apenas os hábitos, mas também as identidades que você acreditava serem parte de quem você é. Você se percebe distante de conversas que antes alimentavam sua rotina. Os assuntos parecem irrelevantes, as discussões banais se tornam insuportáveis, até mesmo os prazeres que serviam de anestesia, a comida preferida, a série viciante, a festa aguardada, agora soam insípidos como ecos de uma vida que não mais te reconhece. Esse desligamento não é preguiça, não é desinteresse superficial. É a alma se rebelando contra o que não ressoa mais. É como se o mundo inteiro tivesse perdido a cor, forçando você a enxergar que aquilo que sustentava sua vida até agora não era substância, era distração. Esse processo é doloroso porque desmonta ilusões que você acreditava eternas. Pessoas começam a se afastar porque não entendem sua mudança. Elas dizem que você mudou, que está frio, distante, diferente. E, de fato, está. Mas não porque queira, e sim porque não consegue mais se forçar a caber em espaços que já não te acolhem. É um luto silencioso. Você perde coisas, lugares e até afetos, mas no fundo sabe que não há mais retorno. Forçar-se a sentir de novo seria fingir, e o fingimento agora te dilacera mais do que a ausência. O mais perturbador é o vazio que fica, porque ao perder interesse por tudo o que antes definia sua vida, você não encontra imediatamente algo novo para ocupar o espaço. É um território desconhecido, um solo estéril, mas carregado de promessa. Nesse silêncio do desapego, você sente tanto o peso da perda, quanto a semente do que ainda não nasceu. É um estado liminar, uma travessia, e essa travessia exige coragem, porque o instinto natural é correr de volta para o que é familiar. Mas ao tentar retornar, você descobre que já não pertence mais ao que deixou para trás. Esse é o 13º sinal do despertar, quando até aquilo que era essencial se dissolve diante de você, revelando que sua vida precisa de novos alicerces. A perda de interesse não é destruição, é libertação. É a alma limpando o terreno para algo que ainda não pode ser visto, mas que já pulsa, silencioso, nas profundezas. O risco é tentar se agarrar ao velho por medo do vazio, mas a verdade é que nada floresce onde o solo está saturado. O que você sente como perda é, na realidade, o prelúdio da transformação.
O confronto com a sombra. O confronto com a sombra não pede licença, ele invade. Surge no meio da noite, quando você pensa estar em paz, e traz consigo lembranças que acreditava estarem mortas. Traumas de infância, dores esquecidas, medos enterrados, tudo retorna com uma nitidez que corta. É como se as partes de você que foram empurradas para o escuro para não atrapalhar sua sobrevivência, finalmente tivessem encontrado uma brecha para se erguer. Você tenta afastar essas imagens, mas elas grudam como espelhos quebrados, refletindo versões distorcidas de quem você é. A sensação é de estar cercado por fantasmas que não vivem fora, mas dentro de você. A sombra não se limita a lembranças antigas. Ela se manifesta em comportamentos inesperados. Você explode em raiva em situações que não justificam, sente ciúmes desproporcionais, inveja de pessoas que nunca invejaria. Pensamentos obscuros que o envergonham surgem sem controle. É nesse ponto que você entende. A sombra não é inimiga externa. É o conjunto de tudo o que você tentou negar em si mesmo. E agora ela exige reconhecimento. Não há como fugir, porque quanto mais tenta calar, mais ela grita. Esse confronto pode ser aterrorizante, porque desmonta a imagem que você construiu de si. Aquela versão controlada, coerente e civilizada começa a se desfazer, revelando que há monstros dentro de você. Monstros que não desapareceram, apenas foram silenciados. E ao encará-los, você percebe que eles não querem te destruir, querem ser integrados. A raiva, o medo, a dor, tudo isso era parte da sua energia vital, trancada no escuro. E ao retornar, traz tanto o risco de destruição quanto a promessa de poder. Mas a sombra não aparece apenas para ser encarada, aparece para testar. Ela te provoca, te coloca diante de tentações, te força a perceber até onde você está disposto a ir para negar sua própria escuridão. Há noites em que você sonha com versões monstruosas de si mesmo. Há dias em que sente prazer em pensamentos que sempre repudiou. Isso abala sua noção de identidade, porque revela que você não é apenas a luz que mostra ao mundo, mas também tudo aquilo que tenta esconder. Esse é o 14º sinal do despertar. O inevitável confronto com a sombra. Ele chega para quebrar a ilusão de pureza, para arrancar as máscaras e para mostrar que a verdadeira transformação não acontece ao negar a escuridão, mas ao abraçá-la como parte de quem você é. Esse processo é cruel, porque exige que você encare os olhos do que mais teme dentro de si, mas é também libertador, porque ao integrar a sombra, você deixa de ser escravo dela. E nesse choque brutal entre luz e escuridão, nasce uma consciência mais inteira, mais perigosa, mais real. O pressentimento do que está por vir. O pressentimento do que está por vir não é um pensamento, é uma presença. Surge como uma sombra constante, como se algo invisível estivesse se aproximando a cada dia. Você acorda com a sensação de que o ar está mais denso, de que o tempo tem um peso diferente, de que até o silêncio carrega uma expectativa. Não há sinais concretos, mas o corpo inteiro reage como se estivesse se preparando para algo inevitável. É uma inquietação que cresce, mesmo quando a vida parece normal na superfície. O instinto grita, mesmo sem provas, e você sabe que algo grande se aproxima. Esse pressentimento se manifesta de formas estranhas. Às vezes, é um arrepio sem motivo, como se alguém tivesse passado por você em um corredor vazio. Outras vezes, é uma ansiedade súbita, uma vontade de fugir de um lugar aparentemente seguro. Há noites em que você desperta sem razão, com o coração acelerado, tomado pela certeza de que algo está prestes a acontecer. E nos dias seguintes, mesmo sem nenhuma evidência, a sensação não vai embora. Ela se instala como uma nuvem escura no horizonte da sua consciência. Com o tempo, essa sensação deixa de ser apenas medo e passa a carregar uma estranha familiaridade. Você percebe que não é um presságio de catástrofe comum, mas um anúncio de transformação. É como se o universo estivesse rearranjando as peças antes de revelar o próximo movimento. E você sente que faz parte desse processo,
mesmo sem saber como ou porquê. A vida ao redor continua igual, mas dentro de você, a certeza cresce. Nada será como antes. Esse estado de alerta contínuo mexe com sua percepção do mundo. Cada detalhe parece carregado de significado. Uma porta que range, um olhar demorado de um estranho, até mesmo mudanças sutis na luz do dia se transformam em sinais. Você começa a viver em tensão, esperando a revelação a qualquer momento. E esse suspense invisível não enfraquece com o tempo. Pelo contrário, aumenta, como um tambor batendo cada vez mais alto na escuridão. Esse é o 15º sinal do despertar, o pressentimento do que está por vir. Ele não traz respostas, apenas o peso de uma certeza impossível de negar. Você não sabe se é bênção ou maldição, mas sabe que já está dentro do processo. E o que resta é a pergunta que ecoa em cada fibra do seu ser. Quando a revelação chegar, você estará pronto para atravessá-la ou será engolido pelo que ela trará? Se em algum momento você se reconheceu em um desses sinais, mesmo que apenas em um detalhe pequeno, significa que o despertar já começou dentro de você. Não importa se você tenta negar, se prefere se convencer de que é coincidência, de que tudo isso não passa de exagero da sua mente. A verdade é que uma vez que você enxerga as rachaduras, não consegue mais fingir que o vidro continua intacto. O silêncio que pesa, o tempo que se distorce, os sonhos que revelam segredos, a voz que insiste, a dor que não pede permissão, a sombra que exige ser encarada, tudo isso já abriu caminho. E quando o caminho se abre, não há retorno. O despertar não é romântico nem confortável. Ele não vem embalado em promessas de paz imediata. Pelo contrário, ele arranca você da rotina, desmonta certezas, expõe fragilidades, destrói ilusões. Ele exige coragem, porque cada sinal é um convite para atravessar territórios que a maioria das pessoas passa a vida evitando. Mas se você está aqui ouvindo isso, é porque em algum nível a transformação já começou a te chamar. O desconforto que você sente não é falha, é a prova de que sua alma se recusa a continuar anestesiada. A pergunta que fica não é se você está vivendo o despertar, mas o que vai fazer com ele. Porque ignorar é possível, mas custa caro. Fingir que nada acontece pode até trazer alívio temporário, mas o preço é viver uma vida quebrada, desconectada da sua própria essência. Seguir o chamado, por outro lado, significa encarar o desconhecido, perder o que era seguro, atravessar o escuro sem garantias. É arriscado, mas também é a única forma de descobrir o que existe do outro lado daquilo que te prende. E talvez seja exatamente esse o ponto. O despertar não chega como uma escolha confortável, mas como uma inevitabilidade. Uma vez iniciado, ele consome, insiste, transforma. Você pode se esconder, mas não pode apagar o que já foi revelado. Então, diante disso, a questão final não é: será que está acontecendo comigo? Mas, o que vou fazer agora que começou? Porque o chamado não vai silenciar, e ignorá-lo pode ser mais assustador do que responder. Agora me diga, você vai fingir que não ouviu ou vai ter coragem de